Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos começar o nosso estudo bíblico, nossa reunião de oração dessa tarde. E eu os convido a que leiamos juntos 2 Samuel, capítulo 17, versículo 1 até o versículo 29. 2 Samuel 17, do versículo 1 até o versículo 29, a palavra do Senhor nos diz assim: Disse ainda Aitofel a Absalão: Deixa-me escolher 12.000 homens, e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos. Espantá-lo-ei, fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim, todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: Chamai agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Uzai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: Desta maneira falou Aitofel: Faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Uzai a Absalão: O conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Uzai: Bem conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo roubada dos seus cachorros. Também teu pai é teu homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar, e será que, caindo no primeiro ataque, alguns dos teus, cada um que ouvir, dirá: Houve derrota no povo que segue a Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai não é herói, teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho-te que de toda pressa se reúna a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele estão, nem um só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e arrastá-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram a Absalão e todos os seus homens de Israel: Melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Uzai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: Assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa a Davi, dizendo: Não passes esta noite nos vales do deserto, mas passa sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jonatas e Aimaas junto a Enrogel, e uma criada lhes dava aviso, e eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podia ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos partiram logo, apressadamente, e entraram em casa de um homem, em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela. Assim, nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: Onde estão Aimaas e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: Já passaram o val das águas. Havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço, e foram dar aviso a Davi. E lhe disseram: Levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então
Davi e todo o povo que com ele estava se levantou e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, e irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Absalão acamparam-se na terra de Gileade. Tendo Davi chegado a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Debar, e Barzilai, o gileadita, de Rogelim, tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos, de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Até aí, meus irmãos, Absalão está traçando estratégias de guerra para combater Davi, né? Esse é o objetivo de Absalão, vencer Davi. E aí ele vai consultar Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros de Absalão, que havia sido conselheiro de Davi também. E os conselhos de Aitofel eram assim muito respeitados. Eles tinham nos conselhos de Aitofel algo como que uma profecia, algo muito importante que merecia ser levado em consideração. E Aitofel traiu Davi e tomou partido de Absalão. Aitofel entendeu que Absalão ganharia a guerra, ganharia de Davi, e aí ele imediatamente se bandeou para o lado de Absalão. E Aitofel aconselhou Davi, ou melhor, aconselhou Absalão, orientou Absalão de como ele deveria fazer para vencer Davi na guerra. A estratégia traçada por Aitofel era uma boa estratégia que certamente poderia dar vitória a Absalão. Mas Absalão resolveu ouvir também Uzai, que era um outro homem. E esse Uzai trouxe um outro tipo de orientação, outro tipo de estratégia, um sentimento diferente, algo assim muito diferente da estratégia de Aitofel. E diz o texto da palavra do Senhor, lá no versículo 14, ele vai dizer: então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o de Aitofel. Segue o texto dizendo: pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Meus irmãos, que fez Deus? Confundiu o conselho de Aitofel. Deus não testificou no coração de Absalão o conselho de Aitofel como sendo bom, ainda que o conselho de Aitofel fosse melhor do que o conselho de Uzai, ainda que Absalão, se ele seguisse o conselho de Aitofel, certamente ele prevaleceria. Vamos pensar assim, né, para facilitar a nossa compreensão, a gente não pensar nesses nomes complicados. Vamos pensar que Absalão tem dois amigos, né, e os dois amigos o aconselham numa questão que ele tem. O primeiro amigo dá um bom conselho, um conselho que o fará vencer. O segundo amigo dá um conselho que já não é bom, né, que não garantirá a vitória a Absalão. E ao invés de Absalão dar atenção ao conselho do primeiro amigo,
ele dá atenção ao conselho do segundo amigo. Absalão despreza o bom conselho e opta pelo mau conselho, né? E isso por quê? Porque Deus decidiu fazer assim, né? É o que nós vimos aqui. Ordenar ao Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel para que o mal sobreviesse contra Absalão. Aí, meus irmãos, muito mais do que desejar que o mal viesse contra Absalão, Deus estava evitando que o mal viesse contra Davi, porque Deus havia a promessa de Deus para Davi. Havia uma promessa de Deus para a vida de Davi, que Davi reinaria em Israel, e que após a morte de Davi, no tempo de Deus, não faltariam descendentes a Davi no trono. Mas naquele momento ali, Davi está bem, está com saúde, ainda que Davi tenha errado muito, ainda que Davi tenha feito más escolhas, ainda que Davi tenha desagradado o coração de Deus, Deus permanece fiel a Davi, né? Ainda que Davi tenha sido infiel a Deus, Deus permanece fiel a Davi. Ainda que Davi tenha errado, Deus continua cuidando de Davi. Ainda que Davi tenha pecado, Deus continua cuidando de Davi. Ainda que Davi tenha feito escolhas erradas, Deus continua cuidando de Davi. Isso, meus irmãos, se chama misericórdia de Deus, né? Nós não acertamos todos os dias, nós não acertamos o tempo todo, nós não tomamos decisões corretas, não fazemos escolhas certas todo o tempo. Mas apesar de nós errarmos, apesar de nós fracassarmos, apesar de nós fazermos escolhas erradas muitas vezes, Deus continua nos amando, Deus continua ao nosso lado, Deus continua sendo na nossa vida o socorro bem presente, né? Então é isso que acontece com Davi. E aí o que Deus faz? Para livrar Davi, Deus confunde o conselho dos inimigos, né? E é isso que nós vemos. Nós vemos em outro episódio, em outra oportunidade, nós vemos a questão de Balaão. Balaão era profeta de Deus, com poder para abençoar ou para amaldiçoar, mas Balaão se deixou levar pelo dinheiro, né? E resolveu amaldiçoar o povo. Mas não era vontade de Deus que o povo fosse amaldiçoado. Então Deus não confirmou a maldição de Balaão e confundiu o conselho de Balaão. Então, assim também Deus fez para livrar Davi, porque apesar de todo o pecado, de todo o erro, de todas as más escolhas que Davi havia feito, Deus continuava tendo compromisso com Davi e com a palavra dele, Deus. Aquilo que Davi prometeu que Deus prometeu para Davi, Deus haveria de cumprir. E ele cumpriu, porque ele é fiel, ele é maravilhoso. O que fez Aitofel, então, lá no final, nós vamos ver, né, que Aitofel viu que o conselho dele não foi atendido. O que ele fez? Ele pôs a casa dele em ordem, foi lá e se enforcou e morreu. Por quê? Porque ele sabia que o fato de o conselho dele não ter sido admitido significava que Davi venceria a guerra e venceria Absalão. E que quando Davi vencesse, Davi o mataria. E aí, por orgulho, ao invés de ser morto por Davi, ele resolve ele mesmo se matar, né? Porque ele já sabia como aquela história haveria de terminar. Deus, sendo fiel a Davi, daria vitória a Davi. Então, meus irmãos, a grande lição desse texto é essa. Ainda que nós sejamos infiéis, o nosso Deus, ele permanece sendo fiel, né? Ainda que nós erremos, o nosso Deus continua sendo fiel, verdadeiro, justo e cuidando de nós, né? Porque Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às suas promessas, Deus é aquele que cuida de nós o tempo todo. Que Deus nos abençoe e que nós louvemos sempre com alegria e entusiasmo esse Deus
que permanece fiel apesar da nossa infidelidade, né? Apesar de nós errarmos muitas vezes, apesar de nós não fazermos tudo aquilo que agrada a Ele, mas Ele é fiel cumpridor das suas promessas e da sua palavra. Ele não mente, né? Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. E que esse Deus nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e caminhe sempre ao nosso lado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque Tu tens cuidado de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque apesar da nossa infidelidade, apesar da nossa imperfeição, das falhas, dos fracassos da nossa vida, Tu continuas, ó Deus, sendo fiel e verdadeiro, justo e bom. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, nós te adoramos e nós te bendizemos. Ó Deus, se conosco, se por nós e dá-nos a Tua paz. Cuida de nós, Santo Deus, e ouve a nossa oração. É o que te pedimos e pelo que te agradecemos no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor. Não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. Um ombro amigo onde despejo as mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. Um amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tempo